Olá pessoal, iniciando mais um programa Alimentando Corações. E hoje nossa convidada é a doutora Ieda Maria, formada pela Universidade Federal do Ceará, especialista em oftalmologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer aqui a senhora por atender nosso convite e eu só queria que a senhora se apresentasse para o público que irá nos assistir. Perfeito. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui e poder expor um pouquinho sobre a minha área de atuação, né? Que eu acho que é uma área assim, que tem um grande impacto em vários sentidos. E aí é muito interessante ter essa oportunidade aí de conversar com você. Primeiro, eu queria perguntar à senhora como foi a sua escolha pela medicina e se especializar em oftalmologia. Bom, eu acho que a escolha da medicina foi assim uma inspiração do meu pai, porque ele era médico também e ele parecia sempre animado, sabe? Assim, ele realmente gostava muito do que fazia. E aí eu pensei, não, parece que é muito bom, né? E eu acho que lidar com pessoas é algo muito interessante também, né? E a gente, quando trabalha na área de saúde, a gente tem a oportunidade também de ter um crescimento pessoal muito bom, porque é muito interessante você lidar com a população, com pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes problemas, né? E tentar ajudar, né? Eu acho que o médico tem um papel social bem relevante. E a oftalmologia foi um encantamento mesmo, porque eu acho que a oftalmo é uma área bem objetiva, né? Onde realmente você sabe o quanto a pessoa pode melhorar, né? E não preciso destacar a importância da visão, né? A visão é tão importante que o sistema visual ocupa 1/3 do cérebro, né? Então, se você for pensar que a própria natureza, né? É 1/3 do cérebro. Muito que eu não sabia. 1/3 do cérebro. É bem interessante. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa à senhora. A senhora falou que a questão da oftalmologia afeta todas as faixas etárias. Aqui, nós estávamos conversando, pessoal, antes de iniciar aqui o nosso podcast, aqui em off, sobre uma reportagem que eu ouvi falando o quanto o público jovem hoje é afetado na sua visão. E aí os especialistas falam que é por conta dos equipamentos eletrônicos, celulares, tablets, computadores. Isso ocorreu mais também pós-Covid, pós-pandemia. E a gente também sabe que a Covid também foi diagnosticada com uma doença neurológica. Isso também pode ter sido consequência da Covid, doutora? Olha, assim, essa questão do uso de eletrônico se intensificou na pandemia, né? Sim. Então, realmente, a gente começou a observar mais pacientes com queixa de olho seco, né? Porque o piscar é importante para renovar a lágrima. Mais pacientes também necessitando o uso de óculos. E, assim, em relação ao Covid, o Covid pode ter manifestações oftalmológicas também, certo? Que são várias, desde paralisia da musculatura extrínseca do olho, foi detectado isso, como alterações também no fundo do olho. Como é que a gente pode trabalhar para a questão educacional, de prevenção às pessoas para diminuir pelo menos o prejuízo na sua visão? Como é que pode ser feito esse trabalho de educação para as pessoas? Olha, oftalmologia é um campo assim extremamente amplo, né? Então eu acho que a gente teria que dividir por faixas etárias, né? Um dos grandes problemas, né, por exemplo, é realmente os erros de refração, a necessidade de óculos, principalmente nessa faixa etária da infância, adolescência. Então é importante passar numa consulta com o oftalmologista, né, exatamente para detectar isso. Porque impacta, senhora. Porque impacta no rendimento escolar, não é? Meus dois filhos, eles usam óculos. Um está com 22 anos e o outro está com 19 anos. Não, 23 anos, corrigindo aqui. Meu filho mais velho, 23 anos e o outro, 19 anos. E a gente não percebeu, enquanto pai e mãe, o mais velho, a gente perceberam na escola. A professora detectou que ele tinha um problema
às vezes, de forçar a vista para... Às vezes de querer sentar mais perto, às vezes de fechar o olho um pouquinho para tentar enxergar melhor, né? E, assim, é realmente importante que isso seja visto, né? Mas aí, nos exames de rotina, isso pode ser detectado, né? E corrigido. Então, isso é bom começar a trabalhar desde a infância já. Sim, com certeza. Para não ter um prejuízo maior no desenvolvimento. Existem campanhas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia exatamente focada para esse público mais jovem, né? E na prevenção da ambliopia, porque também, às vezes, a criança pode estar enxergando bem de um olho e o outro não, né? Um dos meus filhos usaram o famoso tampão para poder equilibrar a visão. Exatamente. O Ele tampão... tinha um desnivelamento da visão. Tinha um olho que tinha uma perca maior do que o outro, para poder equilibrar. E aí o tampão, né, é uma terapia que a gente usa para prevenir a ambliopia, né? Porque a ambliopia é exatamente quando a estrutura do olho é normal, mas ele não desenvolve a função normal. Então, às vezes, você tampa um olho exatamente para você estimular aquele olho que tem uma visão mais baixa, a fixar, né? E desenvolver a visão daquele olho também. Então, há tratamentos que são feitos na época certa, né? Tem que ser feito na época certa. Exatamente. Né? Me diga uma coisa, a senhora também trabalha muito com a questão da diabetes, da previsão da perca de visão ocasionada pela diabetes. Sim. Isso estatisticamente, isso é elevado o número de pessoas que têm problemas de visão por conta da diabetes? Sim, é muito elevado. Porque, assim, hoje em dia, o pessoal analisa até que o diabetes é uma pandemia, sabe? Sim, A gente tem, atualmente, em torno de 485 milhões de pessoas que são diabéticas. Dessas, né, 1 milhão perdem a visão por causa da retinopatia diabética. A retinopatia diabética... É isso que eu queria que a senhora explicasse para as pessoas o que é isso. O que é a retinopatia diabética. Muito bem. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira na população jovem, em idade laboral. Sim, certo? Aí, o que é que acontece? No diabetes, né, você vai ter alterações... Desculpe, mas qualquer tipo de diabetes... Qualquer tipo de diabetes. O que é que as pesquisas mostram, né? Que depois de 20 anos de diabetes, quase todos os pacientes que são diabetes tipo 1 vão ter alteração na retina. O que é o diabetes tipo 1? Só para as pessoas entenderem. O diabetes tipo 1 é o diabetes que é insulino dependente, é o diabetes do jovem. Às vezes a criança acontece, às mais vezes hereditário. A criança, a questão de... tem um componente genético. Né? Importante. Pronto. Então, às vezes, a criança já nasce com diabetes. Não é tão comum, mas acontece. Né? E o diabetes tipo 2 é exatamente o diabetes adquirido. Sim. Né? Que muitas vezes... Vida sedentária, alimentação, essa coisa. Exatamente. A obesidade, né, é o grande vilão, né, do diabetes tipo 2. Aumenta bastante a incidência, né? Então, o diabético tipo 2, 60% dos pacientes diabetes tipo 2, eles vão ter retinopatia depois de 20 anos. Quer dizer, é uma incidência muito alta. Né? Porque, assim, o aparecimento da retinopatia, ele vai depender da duração e da gravidade da doença, né? Então, assim, na duração você não tem como mexer, né? Mas na gravidade, sim. Então, você tem que controlar o diabetes e os fatores que predispõem à piora da doença, né? Tipo colesterol alto, a hipertensão, né? Para realmente evitar as complicações da doença, né? Porque o diabetes é uma doença sistêmica que atinge os grandes vasos, os pequenos vasos, né? E aí está a importância também do exame do fundo de olho, né? Porque é habitual, faz parte da rotina, né? O endocrinologista solicitar o exame do fundo de olho. Por quê? O que, assim, só esses termos assim para nosso público entender. O que é o exame de fundo de olho? Bom, é o seguinte... Como é o procedimento e como... O exame do fundo de olho é um exame simples, não invasivo, tá certo? Onde a gente dilata a pupila do paciente para ver o nervo óptico e a retina, né? Tá certo? Os vasos da retina, o nervo óptico. Então, o que é que acontece? No paciente diabético, como você tem alterações a nível vascular, você vai ter
vários achados, sangramentos, certo? Depósitos de lipídios. Lipídio é gordura, que são os exudatos duros, né? Sim. Você pode ter áreas de infarto na retina por falta de oxigenação da retina. Pode ter área de infarto na retina? Pode. As áreas de infarto da retina chamam manchas algodonosas, certo? E pode também, numa tentativa da retina de compensar aquele sofrimento, aquela hipóxia, né, aquela falta de oxigenação, pode ter o desenvolvimento de vasos anormais. Que aí, quando chega no estágio do desenvolvimento desses vasos anormais, que a gente chama de neovasos, aí o paciente realmente tem um risco muito grande de perda de visão, porque aí pode descolar a retina, pode ter uma hemorragia vítrea, um glaucoma neovascular, então vai ficando mais difícil de reverter os prejuízos que a retinopatia pode causar. Né? Então, a diabetes, assim, dizem que é hoje a grande vilã da humanidade, né? Porque... Mas eu acredito que sim, porque se a gente for olhar as estatísticas, em todo o mundo, a estimativa é aumentar a quantidade de pacientes diabéticos. Eu vou confessar um negócio aqui, pessoal. Eu sou hipertenso, tomo medicamento há mais de 20 anos. Eu acho que é questão também de genética. E estou fazendo tratamento para não já ser diagnosticado como diabético. Então, está naquele limite que você precisa, inclusive, ter certos controles. Então, se você misturar hipertensão e diabetes, é uma bomba relógio. Porque são duas doenças vasculares, né? Então, quando a gente fala no controle do diabetes, não é só do diabetes, é de todas aquelas alterações que podem estar junto, provocando um resultado pior, não é? Tipo a hipertensão, a obesidade, né? O colesterol alto. Então, assim, e do ponto de vista do setor público, como é que o setor público, que o SUS, eu acho que é o melhor sistema de saúde do mundo, mais democrático, universalizado, mas tem um trabalho de prevenção, a senhora acha que eu precisava que isso pudesse, essa questão de saúde, eu acho que devia ser, inclusive, matéria curricular nas escolas, porque é uma prevenção, porque tem um custo para o setor público você investir no combate de uma doença quando você é diagnosticado, medicamentos, tudo isso, né? Atendimento médico e tal. Se você educa desde a criança a evitar certas doenças, você pode baratear, inclusive, o setor público da saúde, através da educação preventiva. Não, com certeza. Eu acho que a educação é essencial, né? Inclusive, uma das coisas assim que a gente vê e que a gente gostaria realmente que fosse bem mais divulgado seria realmente essa questão dos riscos, né? Porque, assim, a quantidade de pacientes que ficam cegos, né, poderia ser muito menor. Para você ter uma ideia, né? Assim, hoje em dia estão usando muito a inteligência artificial, né? Exatamente. Para nos auxiliar exatamente nessa questão da detecção dos pacientes que têm retinopatia, né? E dar um direcionamento para eles, né? O que é que vai ser? Vai observar, vai tratar, que tipo de tratamento vai fazer, né? Então, assim, no mundo inteiro, como eu disse, a principal causa de cegueira em idade laboral é a retinopatia diabética, menos no Reino Unido. Por quê? Porque eles começaram a trabalhar com programas de inteligência artificial, triagem de larga escala, entendeu? E hoje em dia, felizmente, a principal causa de cegueira em jovens são as doenças hereditárias da retina, que não são comuns, né? Quais são os sintomas para a pessoa começar a pensar, será que eu estou com esse problema? Olha, assim, a retinopatia diabética, na verdade, tem que existir uma educação por parte da população e dos profissionais de saúde de realmente requisitarem o exame do fundo de olho. Por quê? Porque, às vezes... Essa é a melhor forma de diagnosticar, sim, exame do fundo de olho. O exame do fundo de olho, certo? Porque o que é que acontece? Mas é a pessoa, assim, mas as pessoas, para procurar um especialista, o que é que ele começa a sentir para poder ser, rapaz, isso Olha, aqui... na verdade, assim, isso deve ser incorporado à rotina. Então, o que é que acontece? Eu sou diabético tipo 2, fui diagnosticado hoje, então eu já devo fazer meu mapeamento de retina, certo?
Agora, o diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 1, você pode esperar até 5 anos após o diagnóstico para começar a fazer os exames do fundo de olho, tá certo? O exame de fundo de olho é um exame muito interessante, porque, assim, é um exame não invasivo, certo? Que vai também auxiliar o clínico a, como é que eu diria, dimensionar como é que está o diabetes daquela pessoa, como é que está o controle do diabetes, porque se você tem alterações no fundo de olho, as alterações não estão só lá, né? Tá certo? Então, é muito importante, por exemplo, você tem um paciente com retinopatia diabética proliferativa, ele provavelmente vai ter lesão renal, por exemplo, certo? Ele é um paciente que tem um risco muito maior, inclusive de ter um infarto, né? Então, é importante realmente a detecção da doença. E assim, qual o sintoma que eu vou sentir? Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. Já aconteceu, assim, várias vezes, de um paciente ter uma retinopatia diabética proliferativa e perder a visão de repente, porque teve uma hemorragia vítrea. Quer dizer, mas aquilo ali poderia ter sido evitado se ele tivesse diagnosticado antes e tivesse tratado, entendeu? Eu tive uma cunhada agora, irmã da minha esposa, que ela teve um derrame ocular, que teve que fazer uma cirurgia às pressas, senão poderia perder a visão. Isso também, o dela, o médico acabou não se preocupando do que levou a essa situação. Isso pode ter sido provocado pela... Assim, várias coisas podem acarretar hemorragia vítrea, entendeu? Um descolamento do vítreo posterior agudo, né, uma oclusão venosa, uma retinopatia diabética. Assim, você tem que investigar o que levou àquela situação. Porque não acontece à toa, tem que ter um motivo, né? No caso da retinopatia diabética, qual é o tratamento? É o tratamento específico ou tem um tratamento? O tratamento é combater a diabetes? Olha, combater o diabetes é essencial. É essencial. Mas tem um tratamento específico para isso? E os fatores de comorbidade? Sim, com certeza. Assim, a gente tem várias opções de tratamento. Aí vai depender do que está ocorrendo na retina do paciente. Sim. A principal causa de baixa de visão no paciente diabético é o edema de mácula, certo? Então, o edema de mácula ele pode ser tratado tanto com laser focal, como ele pode ser tratado também com injeção intravítrea de antiangiogênico, com implante intravítrea de corticoide, né? A gente tem que avaliar o motivo, né? Já se for um paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa muito severa ou uma retinopatia diabética proliferativa, aí o tratamento vai ter que fazer uma panfotocoagulação com laser, por exemplo. Às vezes a gente associa tratamentos, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem mais opções e temos também bons resultados. Agora, assim, um paciente que tem uma retinopatia diabética que necessitou de tratamento, ele sempre vai ter que ser acompanhado. Por quê? Porque a gente pode tratar o edema de mácula, o edema regredir. E no futuro... Pode pelo menos estabilizar. No edema pode regredir e a visão pode ficar boa. Mas aí, no futuro, a gente não pode prever. Ele pode ter uma recidiva do problema, né? Então, sempre tem que ser acompanhado. Um acompanhamento sistemático. Exatamente. Sempre tem que ter um acompanhamento sistemático. Vai depender aí de cada caso. A senhora falou no início da nossa conversa que afeta muito a nossa juventude. Sim. Então, principalmente jovens que estão no período de empregabilidade. E como é que isso pode tanto prejudicar essa juventude que vai ingressar no mercado de trabalho, trazer prejuízo? Como é que a gente pode fazer o trabalho de prevenção? Então, o trabalho de prevenção é feito exatamente indo ao endocrinologista, tratando o diabetes e fazendo os exames de rotina. Isso aí tem que ser feito, né? O jovem tem que entender que ele também tem diabetes, acho que é legal dizer. Sim. Ele pode ter e silencioso. Sim. Porque assim, o problema da diabetes, um dos problemas da diabetes é ser uma doença silenciosa. Muitas pessoas vai diagnosticar já quando já está diagnosticado com diabetes, dependendo do tipo. Ela não, principalmente jovem, né? Ele às vezes, quando vai procurar um médico, é porque já está com sintomas mais avançados. Então, como é que a gente poderia
fazer um trabalho de prevenção com essa juventude, Eu acho especificamente que a base de tudo é a informação. Uhum. Sabe aquela frase, conhecimento é poder? É poder. Não é? Eu acho que é informação. Porque, assim, às vezes a gente se depara com situações lamentáveis. Uhum. É certo que o que eu vou falar aqui aconteceu há algum tempo atrás. Uhum. Mas eu, uma vez, atendi uma paciente que era amputada a nível das 2 coxas. Deixa eu falar assim. Meu pai é diabético, né? Meu pai é diabético, relativamente ainda vai fazer 69 anos esse ano, e ele é amputado de uma perna por conta da diabetes. Pronto. Então, vamos continuar aqui a história da minha paciente para você ver o desfecho. Então, o que é que aconteceu? As 2 pernas. A nível da coxa. Da coxa já. É. E aí, depois, ela veio, foi diagnosticada com retinopatia diabética proliferativa, né? E começou a fazer laser. Mas, infelizmente, ela não teve condições de continuar o tratamento. Ela realmente, assim, ela tratava no serviço público, o aparelho quebrou, ela não teve condições de dar continuidade. E aí ela acabou perdendo a visão dos 2 olhos. Aí um dia, assim, num dos retornos que ela teve comigo, ela disse: doutora, eu perdi as minhas pernas porque eu não sabia que vascular existia. Mas, apesar disso, eu conseguia fazer as coisas em casa. Eu enxugava uma louça, eu batia um bolo, mas depois que eu perdi minha visão, Eu não consigo fazer eu não consigo fazer mais nada, né? Então, é muito triste você se deparar com esse tipo de situação, né? E a gente tem que estar alerta, porque, assim, hoje em dia tem muita informação na internet, mas você tem que ver que não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Você tem que ver aquelas pessoas que moram no interior, que moram num sítio, né? As pessoas que não têm acesso por conta que não têm condições que não financeiras. tem acesso por falta de condição financeira, por falta de conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir muito, né, nessa questão de divulgar, né, a doença, divulgar os riscos que a doença tem, para que as pessoas possam procurar os recursos, né? Aqui no Brasil, assim, eu acho que nós temos bons médicos, nós temos um sistema de saúde maravilhoso, mas eu acho que a gente investe pouco na prevenção de várias doenças. Eu acho que a gente investe muito, e por isso que eu acho que o custo sai maior quando você tem que fazer o tratamento, porque o tratamento sempre o custo é maior. Veja bem, é uma cadeia. O médico, ele está no fim da cadeia. Exatamente. E é o profissional mais caro. Exato. Então, o que é que a gente tem que aproveitar? A gente tem que aproveitar a base. A gente tem que aproveitar o auxiliar de enfermagem. Exato. A gente tem que aproveitar o agente de saúde. Né? A gente tem que aproveitar essas pessoas para que elas tenham uma formação de chegar junto à população, né? E também, assim, essas campanhas mais amplas, né? De televisão, né? Porque é tão interessante como isso tem impacto. Você diz, a televisão é uma coisa meio que do passado. Não. Para muita gente, não. E nem rádio. E nem rádio. Exatamente. Então, é muito interessante quando você pega assim, essas coisas de epidemiologia, porque na época que a AIDS estava em alta, era direto na televisão, né? Exatamente. A propaganda para usar camisinha, né? O fumo. E tal. O cigarro combate também. ao câncer. Exatamente. Aí o que é que aconteceu? A AIDS arrefeceu mais, né? E tal. Também surgiram tratamentos que deram uma manutenção melhor aos pacientes. E aí parou a propaganda de você fazer o sexo seguro. E aí o que é que aconteceu recentemente? Uma explosão de sífilis. Né? Entendeu? Então, assim, está voltando as outras doenças sexualmente transmissíveis, estão voltando. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de ter cuidado. Entendeu? Então, é importante também que a gente tenha essa divulgação. Quanto mais tentar educar a população, quanto mais divulgar os riscos que uma doença traz, melhor, né? A senhora está falando aqui. Eu acho, na minha opinião, que a senhora falou que a diabetes pode até ser classificada hoje como uma pandemia. Sim, muito incidente.
mas você não tem uma campanha sistemática de dizer diabetes mata, você pode ficar cego, você pode perder um membro do seu corpo, você pode... Não existe essa campanha. E tem que existir, deveria deveria existir. A senhora levantou uma questão importante. Porque embora você possa ter uma educação entre os jovens nas escolas, você pode ter uma campanha, como a senhora falou, levando o profissional de saúde lá da ponta até as famílias, mas uma campanha nos meios de comunicação de massa, ela tem um retorno muito rápido. É uma coisa muito mais abrangente. E tem que existir. E a diabetes tem um custo para o sistema de saúde. Altíssimo. Por quê? Porque, assim, cegueira legal é uma das poucas coisas que aposenta. E a pessoa pode realmente ficar cega, né? Exato, você fica cego, você vai perder... Né? Eu falei a experiência do meu pai aqui, perde um membro, vai ser também trazer... Né? Não, vai trazer transtorno para a vida da pessoa. Transtorno. Né? Ônus para o serviço público, o INSS vai ficar encostado pelo INSS. Não, a repercussão é em todos os níveis. É a nível pessoal, é a nível familiar, é a nível social, né? Tudo. Tudo. E você não tem uma campanha sistemática de combate à diabetes e de esclarecimento dos meios de comunicação. E é impressionante. O que a senhora colocou é muito importante. E é impressionante como as campanhas fazem diferença. Fazem muita diferença. Nós falamos aqui 2 exemplos, da AIDS e do câncer, do fumo. Do fumo. O fumo mata. Diminuiu o número de... Parou de fazer, agora estão aí, vape, né? Exatamente. Que afeta também, está afetando muitos jovens, tendo AVC, tendo um problema cardíaco e não sabe de quê. Exatamente. E também não tem uma campanha de esclarecimento, que isso também traz prejuízo. Sim, seria muito importante que voltasse a fazer, né? Exatamente. Agora sim, primeiro eu quero muito agradecer a senhora ter aqui atendido ao nosso convite. Foi um prazer. Que foi aqui esclarecedor para as pessoas. Quero até convidar você que possa assistir todo esse episódio, possa curtir nosso canal, possa acessar e começar a nos seguir lá no Alimentando Corações. Muito obrigado, doutora Ieda, pelo ter atendido aqui ao nosso convite, da nossa produtora aqui, que teve a ideia, nossa querida Lívia. E eu queria que a senhora pudesse deixar aqui uma mensagem para as pessoas. O que é que a mensagem para que as pessoas possam prevenir, as pessoas possam ter um cuidado devido? Eu acho que o que a gente tem que cultivar são os hábitos saudáveis, né? Uma boa alimentação, né? Exercício físico e o cuidado geral com a saúde. Pessoal, quero confessar aqui e pedir desculpas publicamente. Eu atrasei aqui o início porque estou fazendo fisioterapia para poder iniciar, inclusive, tratamento muscular, mas eu não posso fazer o tratamento sem antes fazer fisioterapia. Sim. Então, eu tinha que fazer fisioterapia para começar. Para quê? Para equilibrar, justamente para evitar que entre nos índices de diabetes. Mas olha só, todo problema, né, quando existe, ele pode ser sempre menor. Exatamente. Se você cuida cedo. Né? Exatamente. Então é por aí. Eu acho que a ideia, né, é a gente evitar os fatores de risco, evitar a obesidade, né? Evitar o sedentarismo. E a vida hoje que a gente leva... fazer os exames de rotina, né? E cuidar bem da cabeça também, porque o estresse faz mal. Faz mal, exatamente. Não é? Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.